Aqui no Rádio Esportes, vamos trazer detalhes do Atlético, o torcedor muito ansioso, a rodada novamente, né? A rodada de novo, esse jogo com o Flamengo. O Baião trouxe aí esse tropeço do Flamengo. Nós já falávamos em manchete, um resultado que reacende essa chama do Atlético na briga pela parte de cima da tabela. Muita ansiedade, alguns torcedores já frustrados, né? Porque a briga pelo título ainda segue distante. Baião citou aí essa questão do Internacional e, obviamente, com o investimento feito pelo Atlético, a ideia era de que o time brigasse até as últimas rodadas pelo título. Isso, neste momento, ainda um pouco distante. Pode mudar? Pode, se o Atlético fizer a parte dele. O que tem sido difícil nesse campeonato, toda vez que uma boa condição se apresenta, o Atlético vai lá e decepciona. Foi assim diante do Goiás, essa derrota que ainda está repercutindo muito, inclusive dentro do clube. Conversei agora pela manhã com pessoas ligadas à diretoria do Atlético. O Sampaoli já não é aquela unanimidade que era algum tempo atrás. Já existem questionamentos ao trabalho, a relação do Sampaoli com o grupo do Atlético. O Sampaoli com essa questão também do Olympique Marselha, de ter uma proposta, se vai, se não vai, tudo isso vai reverberando dentro do clube. Mas o principal, Milton Naves, Júnior Brasil, ouvintes do Rádio Esportes, obviamente o maior questionamento é em relação ao desempenho do time, as escolhas do técnico Jorge Sampaoli como os 3 zagueiros para começar o jogo diante do Goiás e a consequente derrota para a equipe esmeraldina. Isso já faz parte do passado, agora pensando no futuro. Quarta-feira, o Atlético tem um importante compromisso contra o Fluminense. O Atlético faz esse jogo num confronto direto. Quem diria, hein, que o Fluminense chegaria nessa reta final, muito pelo trabalho do Odair Hellmann, que deixou o tricolor para ir para o mundo árabe, mas fez um grande campeonato ao Fluminense. E agora o Flusão com o Galo brigando um confronto direto para o G4. E por que G4? O Baião falou aí, Libertadores pode ser G7, pode vir até ser G8, mas um G4 dá a classificação direta à fase de grupos, e isso é muito importante financeiramente ajuda muito e diminui o risco de um fiasco, né? Porque esse mata-mata da pré-Libertadores é sempre muito duro, você cai numa pré-Libertadores, vem toda aquela angústia ao longo da temporada. Por isso, o cenário do planejamento atleticano é agora entrar nessa fase de grupos. Curiosamente, a sequência do Atlético que se apresenta agora, do Galo não foi muito feliz no turno. Primeiro o Fluminense, Bahia, Sport e Palmeiras. No primeiro turno, nesses 4 jogos, ou seja, em 12 pontos, o Atlético somou apenas 2. Então vai ter que fazer muito melhor do que fez até aqui o Atlético nestes confrontos no Brasileiro. E convenhamos, né? Fluminense e Palmeiras ainda vai lá. Agora, perder pontos pro Bahia, pro Sport, como foi o jogo do Bahia dominado, né? Todo mundo se lembra aquele primeiro tempo, Galo com um homem a mais, e não aconteceu. Sport Recife, dentro do Mineirão, e o Atlético deixando pontos importantíssimos pelo caminho. E agora, né, quando você põe na conta aí que você vê essa briga pelo título, é que você vê o tamanho do rombo que partidas como essas de Bahia Sport, de Goiás, de Botafogo, que ganhou 4 jogos apenas na temporada e um deles foi em cima do Atlético, é que você vê o tamanho do prejuízo que jogos como estes proporcionaram ao Atlético. Mas o compromisso contra o Fluminense, a preparação do Galo hoje, curiosamente, muito raro o Sampaoli dar um treinamento à tarde. Hoje o treinamento será no período da tarde. Sampaoli faz 99,9% dos treinamentos pela manhã. Hoje ele optou pelo trabalho à tarde, nesta segunda-feira, na cidade do Galo. Mas Júnior Brasil, ouvintes do Rádio Esportes, ouvi ontem atentamente a mesa redonda da Itatiaia com os comentaristas, Léo Figueiredo, contigo, Júnior Brasil, com Edu Panzi, com a apresentação do nosso João Vitor Cirilo, e as opiniões se divergem. Em relação a Sampaoli, dentro do próprio Atlético, posso te garantir, há quem ame o Sampaoli, há quem acha que o trabalho tem que continuar, que ele está no caminho certo. Tem aqueles que já encheram os pacová, como diria em São Paulo, do Sampaoli. Ele ainda divide opiniões. Júnior Brasil, é uma sequência importante, mas pelo amor de Deus, né, Júnior? Em 12 pontos agora desses 4 jogos aí,
não pode nem sonhar com esses 2 pontos que o Galo fez no primeiro turno. Bom dia, Júnior Brasil. Bom dia, Thiago Reis, Milton, amigos e amigas. E eu também te ouvi ontem no Bola Premiada, você, o Alexandre Simões, e aquilo que você pontuou, pontos perdidos que não poderiam ter sido perdidos. Por exemplo, Flamengo não conseguiu vencer, mas o Bragantino, que para muitos é a equipe que melhor joga futebol no momento. Muita gente falando isso. Então, é um empate, dadas as circunstâncias e ao adversário, algo aceitável, diferente destes casos aí que você citou do Atlético. O Sampaoli tem que ser cobrado, sim, não tem a menor dúvida. A gente compartilha de opiniões, Thiago. Por exemplo, o Atlético ficou num momento que não tinha volante, o Léo Senna foi liberado e poderia ter sido útil. Às vezes não é invenção, uma necessidade de mudança que acaba complicando. Quando essa mudança ela é exagerada e não surte efeito, então você tem que parar, repensar. Por exemplo, Marrone seria a coisa mais lógica no lugar do Keno, não tenho a menor dúvida de falar com relação a isso. O Vargas, ele veio para fazer gols e não fez. É muito pedido, às vezes uma gestão que gasta, tudo bem, você tem uns parceiros que colocam, mas o Atlético vai criando despesas, dívidas, isso preocupa sim. Você ter esses parceiros é um privilégio, coisa que hoje no nosso futebol a gente não vê algo similar, mas preocupa essa gestão. Agora o Atlético consegue fazer contratações mais pontuais, enxergando mais aquilo que precisa, mas eu entendo que o Sampaoli tem que em alguns momentos mexer menos, buscar uma sequência até naquele time base, porque quando muda, coloca 3 zagueiros e 3 zagueiros não quer dizer um time defensivo, mas contra o Goiás, aí quando você mexe, a equipe consegue ter um ganho. Então, alguns conceitos precisam ser revistos, mas não sinto que o Sampaoli ele está disposto a negociar isso. Quanto à questão de muita gente, ele ainda não tem título. O Cuca demorou anos até obter aí a grande conquista, que veio a Libertadores. Então o Sampaoli mesmo não tendo, isso não invalida os méritos dele. Mas tem que ser cobrado, Thiago. Tem que ser cobrado, não há dúvida. Outro exemplo, o Everson, que inclusive eu vi postagem sua há pouco, um absurdo que canalhas fazem com ele, a família dele, a esposa dele, nas redes sociais. Você pode não gostar, você pode ter preferência pelo Rafael, mas essa agressão, essa violência desmedida que tem acontecido, cara, é algo que a gente tem que combater. Então eu também gostaria de ver o Rafael, mas nem por isso a gente vai aqui xingar, ofender a família. Então isso tem que ter um basta. E na democracia você tem que respeitar, inclusive respeitar a escolha que quem escala o Everson não é ele que vira, vou escalar Sampaoli, eu vou jogar. Não, é o próprio Sampaoli, Thiago. Eu fiz essa ponderação, essa reflexão mais cedo no meu Twitter particular. Primeiro, óbvio, né? Repudiar, e o Atlético fez isso, esse crime. E internet não é terra de ninguém. Já falei isso aqui. O presidente Sete Câmara, quando processou alguns torcedores, foi criticado. Na época eu disse, fez muito bem, tem que fazer mesmo. Hoje não é terra de ninguém. Há uma delegacia especializada, inclusive, só nestes crimes, que são os crimes virtuais. Então, tomara que a esposa do Everson, a Rafaela, vá atrás, denuncie. Ela tá fazendo um papel muito bonito até de respirar, de contar até 10, de expor isso, mas não deixa só nesse aspecto não, tem que processar. E o outro aspecto que eu ponderei é isso: qual é a culpa do Everson de jogar? A culpa do Everson de jogar é de quem coloca ele lá. Se você não gosta do Everson, se você prefere o Rafael, eu também prefiro, acho que o Rafael é mais goleiro que o Everson, mas qual é a culpa do Everson nisso? A culpa é de quem o coloca, mas há uma blindagem também na rede social em relação ao Sampaoli que não pode criticar. Quem critica o Sampaoli quer destabilizar, é diferente. Enfim, cada um faz a sua análise, a sua crítica, mas sempre dentro do respeito, da humildade e do caráter, e jamais atacar a família de quem quer que seja, como estão fazendo com a esposa do Everson nas redes sociais. Olha aqui, 11:52, eu tenho uma dica importante pra você, meu amigo, minha amiga, você que é de bem, quer trocar, comprar o seu carro, já sabe, tem que ir num lugar também que é de bem, tem 25 anos no mercado do carro. Onde?
Portal Auto Shopping, são mais de 25 anos comprando, vendendo, trocando seu carro com segurança, com credibilidade no mercado do automóvel. Não vai cair nos braços de aventureiro, não. Vá direto ao Portal Auto Shopping, 1000 veículos te esperando. Onde? Avenida Pedro II, 1900. São 30 lojas preparadas com os melhores vendedores para comprar o seu carro, inclusive. E lá o seu carro é valorizado. Não tem aquela facada na hora de trocar o seu carro, não. Então eu recomendo Portal Auto Shopping. Tá aberto hoje até às 7 da noite na Avenida Pedro II, 1900. Milton Naves, daqui a pouco eu volto com outras informações importantes aqui no Rádio Esportes. E essa preparação para outra decisão pro Galo no Brasileiro é o Fluminense, quarta-feira, o tricolor carioca no caminho atleticano. Agora eu volto com você. Show de bola.